Oi, gente. Nós estamos vendo episódios de verdadeira loucura negacionista ocorrendo no nosso país, né? O mais recente que realmente chocou muitas pessoas foi quando um passageiro de um voo aqui de Salvador se negou a utilizar máscara e forçou que o voo voltasse, né? Acabou sendo forçado pela Polícia Federal a usar a máscara, né? Ou ser retirado do voo e foi justamente hostilizado pelos passageiros, né? E esse vídeo eu vou deixar no comentário fixado um link que tem o vídeo, vocês podem clicar lá e dar uma olhada. Eu não vou reproduzir pela quantidade de palavrões, né, que existem no vídeo e que o YouTube não permite, né? Quando você utiliza esses palavrões, o YouTube cria sanções e tal. Nós tivemos, e eu coloquei agora na miniatura a foto dessas duas bolsonaristas fazendo graça com o escândalo do leite condensado, né? Nós é mito e tal. Nós tivemos e nós estamos vendo um crescimento no Brasil de várias teorias da conspiração, inclusive o terraplanismo, né? A gente acreditando até, duvidando até do formato da Terra. E esse tipo de comportamento, quando a gente para pensar, ele na verdade ele é esperado se nós considerarmos o comportamento do próprio Bolsonaro. Inclusive, o comportamento desse negacionista, ele é semelhante ao deputado Daniel Silvério, né? Deixa eu ver o seu nome dele, Daniel Silveira, desculpe, o deputado bolsonarista Daniel Silveira, que fez mais ou menos a mesma coisa, ou seja, ele se negou a utilizar máscara e criou uma maior confusão dentro do avião. Isso reforça uma coisa que eu venho dizendo aqui no canal há bastante tempo. E quando a gente critica o comportamento do Bolsonaro em não utilizar máscara, em produzir aglomerações, em incentivar esse comportamento nas indicações de pessoas indicadas pelo Olavo de Carvalho, negacionista, gente como Ernesto de Araújo, não é só o dano que essas pessoas fazem no exercício das suas funções, que já é muito grave, que já é bastante problemático, mas é também o dano que eles produzem ao criar um exemplo de comportamento, de forma de ser, de forma de lidar com a pandemia, de forma de lidar com o outro, que leva a uma completa desconsideração com o bem-estar do outro. O Daniel Silvério, por exemplo, ele disse primeiro que ele era deputado, como se isso autorizasse ele a não utilizar máscara, e depois ele disse que ele tinha uma doença que impedia ele de usar máscara, como se ele não deveria usar uma máscara que fosse compatível com a enfermidade dele, mas que também protegesse ele e especialmente protegesse os outros. A fala dele demonstra que ele não estava nem aí para os outros e é parte do que está por trás da atitude da pessoa que fez o avião voltar aqui em Salvador. É uma desconsideração com a vida do outro, com o outro, que tipo, eu preciso ter absoluto conforto, estou num ambiente fechado, dentro de um avião, mas não quero usar a máscara, né? Não quero usar o protocolo recomendado, né? E aí as pessoas reagiram de uma forma justa, compreensível a essa atitude, não é? Isso é tudo muito triste, né, esse momento do país, mas também é importante tentar compreender, né, fazer um esforço para a gente tentar compreender que isso daí não é um acaso. Tem muita relação com a difusão dessas ideologias neofascistas pelas redes sociais. Inclusive, os algoritmos das redes sociais favorecem esse extremismo sectário. Quando você começa a mexer com esses algoritmos, eles começam a colocar cada vez mais visões mais radicais, mais extremas, para você verem, porque são essas que costumam ter mais visualizações. Né? A gente ter coerência e a gente ter conhecimento em relação a essa situação, da gente ter conhecimento e saber com que a gente está lidando e ter coerência no nosso agir, no nosso enfrentamento, tendo a defesa da ciência e do conhecimento científico como um elemento central para a nossa ação, vai ser muito importante nos meses que se seguem
e nos anos que se seguem, porque eu não acredito que nós vamos simplesmente, magicamente, uma vez derrotando o bolsonarismo, e eu espero que ele seja derrotado, a pesquisa da Atlas Político mostra que essa possibilidade existe, mas esse pensamento, infelizmente, não vai nos deixar. Então nós vamos precisar fazer um trabalho social forte para desconstruir isso. E, aliás, o curso que eu estou oferecendo agora, o curso sobre Bourdieu, ele visa, entre outras coisas, fomentar o interesse pelas ciências humanas, fomentar o interesse por buscar compreender a ação humana. Bourdieu propôs uma teoria da ação justamente voltada para compreender a ação humana. Ele argumentava, inclusive, que a ação humana muitas vezes se dá de forma não consciente, que as pessoas agem porque elas foram ter toda uma formação de instituições, de ideologias, de sistemas de ideias que vão naturalizando um determinado comportamento dentro das pessoas e que as pessoas nem pensam direito em relação ao que elas estão agindo, né? E me parece que a sociologia reflexiva, que foi a teoria proposta pelo Bourdieu, ela é extremamente útil para a gente compreender esse momento brasileiro em que as pessoas se voltam em bolhas nos seus grupos de WhatsApp, nos seus canais preferidos, ficam só naquela bolha, têm constantemente bombardeadas informações falsas, mentirosas, que negam conhecimento científico, mas que vão criando um elemento de confirmação do viés que elas já têm, e aí elas vão se sentindo empoderadas, se sentindo fortes para continuar defendendo esse ponto de vista e causando danos muito grandes, não só a elas, mas a toda a sociedade. Né? Uma sociedade que não acredita em ciência não vai combater a mudança climática, o aquecimento global, que é uma grande ameaça à própria humanidade. Né? Uma humanidade que nega a ciência, que nega o conhecimento científico, vai se interessar pouco por ciência, vai desenvolver, vai produzir pouca ciência. E a produção científica é um dos elementos centrais, não só de um enriquecimento de um país, mas do fortalecimento do país na direção de uma contribuição maior para toda a humanidade. E um país que se torna mais negacionista vai contribuir menos nesse aspecto fundamental da experiência humana. Então é uma coisa realmente muito grave o que nós estamos vivendo, né? E esse comportamento ele está se tornando mais corriqueiro. Eu vi pessoas vendo esse comportamento desse negacionista no avião e tratando como uma coisa normal. E de fato, a partir do momento que começa a acontecer toda hora, a gente tende a naturalizar, mas a gente tem que se lembrar que esse é o absurdo. A gente tem que se indignar com esse tipo de comportamento. Porque senão nós vamos passar a naturalizar em demasia e não nos indignar, não lutarmos com todas as forças contra isso. E nós precisamos lutar. As conquistas na sociedade, as conquistas trabalhistas, as conquistas dos movimentos, foram todas conquistas que vieram com muita luta. E eu sei que algumas pessoas andam tristes, andam meio desanimadas com o rumo do país e todas essas notícias. Mas eu quero dizer para vocês que há sim a possibilidade de mudança e ela depende fundamentalmente da luta de todos nós. É isso que eu tinha para dizer nesse vídeo sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve em um outro vídeo. Tchau, tchau, gente.